Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, na carta aos Efésios. Capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Obrigado. Amém? Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 15, estarei lendo aqui na versão NVI da Palavra de Deus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, ó Deus, neste momento, Pai, para ouvir Tua palavra, para aprender mais de Ti, ó Deus, que é manso e humilde de coração. Aleluias, ó Deus, e o Senhor, meu Deus, está disposto a ensinar em todo o tempo, Pai. Aleluias, ó Deus, e que nós estejamos dispostos a aprender também em todo o tempo, Pai. Aleluia, que a Tua palavra venha, ó Deus, aleluia, ser, meu Pai, um alicerce para as nossas vidas, venha ser, meu Deus, um guia, como diz a Tua palavra, meu Pai, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluias, ó Deus, e que o Senhor, meu Deus, aleluia, nesta noite cresça, Pai, e que eu venha diminuir, que nada venha sair de mim mesmo, Pai, mas que eu seja somente um instrumento, aleluia, nas Tuas mãos, ó Deus, aleluias, um meio, meu Pai, por onde a Tua palavra, meu Deus, vai, aleluia, passar e chegar, aleluia, aos ouvidos daquele que está necessitado de ouvir, aleluia, esta palavra nesta noite, Senhor, aleluias, e que todo mal, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, meu Deus, os impedimentos, as barreiras, os empecilhos, aquilo que vem, ó Deus, para atrapalhar, meu Deus, para tirar a nossa atenção, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A palavra do Senhor, nesta noite, aqui no livro de Efésios, declara: tenham cuidado com a maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Realmente nós vivemos dias difíceis, os dias, mais difíceis, aleluias, pelo qual estamos passando, Acredito que nós já vivemos tempos bons, mas estamos vivendo tempos difíceis. Mas a palavra de Deus, desde a época de Cristo, aqui o apóstolo Paulo já declarava que os dias já eram maus naquela época, e ele continuou até hoje, não cessou, não parou, Os dias são maus, os dias eles são maus, Então ele pede para que nós venhamos ter cuidado com a nossa maneira de viver, cuidado para com a nossa vida, com a maneira que nós vivemos os nossos dias, aleluia, que nós venhamos, aleluia, viver, conforme a vontade do Senhor, que venhamos viver conforme o querer do Senhor, conforme a palavra do Senhor, que venhamos viver desta forma,
aleluias, que não seja como insensatos, ele declara, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, né? E o que me chamou a atenção neste versículo é que ele fala para que todos aqueles que estavam ali recebendo esta mensagem através das cartas dele, né, aqueles que viessem a ter, aleluia, ali a oportunidade de ouvir, né, estas palavras, né, ele pede que cada um tenha o máximo ali, para que eles viessem a aproveitar ao máximo cada oportunidade. Né, e isso me chamou a atenção, as oportunidades de Deus, né? O nosso Deus, Ele nos dá oportunidades todos os dias, né? Então nós temos um Deus das oportunidades. E olhando a palavra do Senhor, nós, né, verificando aqui, estudando, né, e trazendo à memória a palavra do Senhor, nós vemos que alguns homens, né, aqui alguns homens de Deus, alguns homens, né, tementes ao Senhor, souberam aproveitar bem as oportunidades que apareceram às suas vidas, né, souberam aproveitar bem, né, porque o Senhor, Ele coloca diante de nós, aleluia, as oportunidades, mas quem toma as decisões somos nós, porque o Senhor, Ele nos dá, né, o direito de escolha, o livre arbítrio, né? Então nós que tomamos as decisões, somos nós, né? Ele, quando Ele está ali falando ao povo de Israel, olha, eu coloco diante de vocês, né, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele aconselha ao povo, escolhe pois a vida, né, para que vivas, para que seja abençoado. Ele aconselha o que é bom, mas muitas das vezes a pessoa não escolhe o que Deus quer, ela vira as costas para o Senhor e escolhe aquilo que ela tem desejo de fazer, tem um desejo de seguir. E nos nossos dias não é difícil ver isso. Nós vemos que muitas pessoas têm escolhido aquilo que elas têm vontade de viver. Viram as costas para o Senhor. Viram literalmente as costas para o Senhor. E nós vemos que a palavra de Deus declara, né? Eu fui estudar a palavra de Deus, e aí eu me lembrei ali de Jacó, né? Em Gênesis capítulo 32, Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 24, diz assim, ó: Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Nós conhecemos a história de Jacó, né? O enganador, aquele que enganou seu irmão, que enganou seu pai, teve que sair da sua casa, teve que fugir para não morrer, porque ele teve medo, ali sua mãe teve medo dos irmãos brigarem, se matarem. Ele teve que sair de casa, ele foi para a casa ali dos parentes da sua mãe, né? Ficou ali um tempo, né, colhendo os frutos daquilo que ele plantou na sua vida, né? Ele ficou ali um tempo
trabalhando para Labão, para conquistar aquilo que ele tinha desejo. Ele tinha um desejo de casar com a filha de Labão. E ali ele foi enganado uma vez, depois foi enganado de novo. E ele foi sempre ali, né? Foi acontecendo na vida dele aquilo que ele praticava. Mas o Senhor, ele é misericordioso. E em algum momento da vida dele, o Senhor fala: olha, já é hora de você voltar. Volta para a sua casa. E ele volta. Né? E a palavra de Deus declara ali que no caminho de volta, antes dele se encontrar com o irmão dele, ele está com muito medo do que pode acontecer com o irmão dele ali, o encontro que pode ter entre ele e o irmão. Mas antes disso ali, né, na noite, ele tinha passado ali a sua família pelo rio, e quando ele ia passar ali, aparece um homem ali e começa a lutar com ele. E Jacó percebe que ali tem uma oportunidade. Ele percebe que aquilo ali é uma oportunidade. E que ele não pode deixar essa oportunidade passar. E ele agarra essa oportunidade. Ele luta. E ele não solta esta oportunidade que o Senhor coloca na vida dele. E ele, desde a noite até o amanhecer, ele está ali, lutando com esse homem até o amanhecer. A palavra não declara quantas horas ele ficou ali, mas acredito que foi muitas horas. Acredito que foi muitas horas, porque né, a partir das 6, 7 horas já é a noite, já está escuro. Eu não imagino ali em que momento que aquele homem chegou, mas se ele chegou por volta aí das 6, 7 horas, foi muito tempo que Jacó teve que lutar com esse homem até o amanhecer. E ele só soltou porque o homem deslocou a perna dele ali, tocou ali na perna dele, na junta ali da perna dele, e ali ele ainda continuou segurando. Mesmo assim ainda continuou segurando. E ele falou: eu só vou te soltar se o Senhor me abençoar. E Jacó teve uma transformação na sua vida, ele foi abençoado. Ele viu uma transformação ali. Ele viu que aquela era a oportunidade dele de viver uma vida transformada, uma vida diferente daquela que ele estava vivendo. Era o momento da virada na vida de Jacó. E um pouquinho mais para frente, em Gênesis 45, Gênesis 45. Aqui já é José. A partir do versículo 5 diz assim, ó. Gênesis 45, 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José é o filho mais novo de Jacó, né? Ele foi o último ali a nascer, né? Depois teve um outro mais novo, mas até o momento dele ir para o Egito, ele era o mais novo
ali dos filhos de Jacó. Ele era o queridinho de Jacó, porque foi o filho da velhice, né, de Jacó. Então ele era mais paparicado, ele era mais amado. Ele tinha ali privilégios que os irmãos dele não tinham, né? Os irmãos de Jacó tinham ciúmes dele por causa disso. Porque Jacó, de todos os filhos, preferia José. E das mulheres que ele tinha, ele preferia a mãe de José. Imagina a cabeça desses outros, dos irmãos de José, desses outros filhos dele. Muitas das vezes nós lemos a passagem de José e nós recriminamos demais os irmãos dele. Mas em algum momento nós nos colocamos no lugar deles. E se fosse conosco? E se acontecesse conosco? Se nós fôssemos os filhos mais velhos e nós víssemos o nosso pai bajular e agradar mais o irmão mais novo do que a nós, como nós nos sentiríamos? Qual seria a nossa reação? Isso não justifica o que os irmãos dele, né, os irmãos dele fizeram com ele, não justifica. Mas não deveria ser fácil para os irmãos de José. Não deveria ser fácil ver o seu pai bajular e agradar mais, dar presentes mais ao seu irmão mais novo do que a eles. Eles tinham que trabalhar, dar duro. Mas José, né, tinha esses privilégios. José foi muito bem educado, muito bem ensinado pelos seus pais. E foi isso que manteve, né, a lembrança dos ensinamentos da sua família, foi isso que manteve José firme enquanto ele esteve no Egito. E a palavra declara que ele foi vendido. Ele foi para a casa de Potifar. Potifar viu ali algo diferente na vida de José. E o que José poderia fazer naquele momento, naquele momento da sua vida? Ser uma pessoa rebelde? Uma pessoa desgostosa? Ser uma pessoa amarga? Que só faz essas coisas de qualquer jeito? Ele viu ali uma oportunidade. E ele fez o melhor que ele podia fazer ali na casa de Potifar. Porque Deus deu uma oportunidade para ele ali, na casa de Potifar. Ele administrava tudo. Potifar tinha tanta confiança em José que ele tinha acesso a tudo na sua casa. A tudo. E depois do que acontece com ele e com a mulher de Potifar, José vai para a prisão, é preso, encarcerado. Seria mais uma vez um motivo para José viver ali desgostoso da vida. Seria mais uma vez um motivo para ele estar ali cabisbaixo e só deixar os dias passarem. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vemos na palavra de Deus que José, ele tinha algo diferente. Ele via as oportunidades e ele dava o melhor dele. Tanto é que o carcereiro o coloca ali como administrador, né, da prisão. E ele começa ali a administrar ali aquele lugar. Ele tinha confiança do carcereiro.
Foi outra oportunidade que José não desperdiçou. Que o Senhor colocou ali ele num lugar de tristeza, de angústia. Mas José tinha um espírito diferente. Ele via as circunstâncias de forma diferente. Muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias e aquelas circunstâncias vêm e nos abate. Porque é a forma que nós encaramos, que nós olhamos as circunstâncias, que faz com que nós venhamos ter uma atitude positiva ou negativa. Nós temos que olhar de forma positiva tudo aquilo que acontece na nossa vida. E crer que Deus está dando mais uma oportunidade para nós. E ele teve uma oportunidade dentro da cadeia, quando o copeiro e o padeiro são presos. E eles têm um sonho ali que só José pôde interpretar. E ali ele teve o momento dele falar ali, ó, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. E ainda passa 2 anos José ali preso. Mas será que isso deixou ele triste? Cabisbaixo? Acredito que não. Eu acredito que ele tinha o mesmo espírito ainda nesses 2 anos que passaram. A mesma forma de viver. Até ele ir à presença do faraó, do rei. Interpretar o sonho do faraó. Porque ali o Senhor estava dando outra oportunidade para ele. Ali já era a oportunidade maior que Deus tinha dado para ele. Você vai interpretar o sonho do rei, e ali, a partir daquele momento, você vai ter ali um reino para cuidar. Você só não será maior do que o rei, porque eu sou o rei, mas você vai ter o poder de tudo aqui. E foi isso que Deus fez na vida de José. E quando ele está ali, diante dos seus irmãos, ele está ali diante dos seus irmãos, a palavra de Deus diz que ele ali não aguenta mais, ele chora de tanta emoção que ele está ali. E ali, os irmãos não sabiam quem ele era até aquele momento. Até o momento dele chorar ali, ele pede para que todos ali que estão no ambiente saiam, só fique ele e os irmãos. E ali ele revela, olha, sou eu, sou o José. E aí ele fala aqui, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José, ele entendeu o trabalhar de Deus na vida dele. Ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele. E ali ele perdoa os seus irmãos de todo o coração. Ele perdoa os seus irmãos de todo o coração. Não existe rancor, mágoa no coração de José. Porque tudo que José passou foi um trabalhar de Deus. E toda a caminhada que José teve, ele soube aproveitar as oportunidades que Deus colocou na sua vida. Então são as nossas decisões que faz com que nós sejamos bem-sucedidos ou mal-sucedidos. José, ele foi bem-sucedido porque tomou as decisões certas na sua vida. Agora falando um pouco de Davi. Em 1 Samuel, capítulo 17,
1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 26, diz assim, ó: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra do rei? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Nós conhecemos, né, essa passagem, né? Israel está em guerra contra os filisteus. Os irmãos de Davi estão ali na batalha. Davi é o único que fica em casa ali com seu pai para cuidar do rebanho do seu pai. E ele também é o mais moço, mais novo dos irmãos. Então ele fica, mas o pai, né, de Davi sempre está ali mandando Davi ir ao acampamento ali para levar suprimentos para os seus irmãos. E nessas idas e vindas, o Jessé chama Davi e manda ele levar suprimentos. E é numa dessas idas ali que ele se depara com essa situação, né? Israel de um lado, os filisteus do outro, né, na linha de batalha ali, só que os filisteus têm uma carta na manga ali, que é Golias. E a palavra declara que os homens ali de Israel ali, os homens de Saul, eles tinham medo de Golias. Toda vez que Golias se apresentava ali para a batalha e desafiava alguém, todos tinham medo, corriam e tremiam de medo de Golias. Mas Davi era diferente. Novamente nós vemos que é a forma como nós enxergamos a situação. Davi, ele não vê ali uma situação difícil. Porque Davi já tinha ali enfrentado um urso, um leão. Para ele, aquele homem só seria mais um dia ali na vida dele. E mais além ainda, esse homem, Davi, como um homem que era dedicado ao Senhor, que temia o Senhor, que confiava no Senhor, ele via aquele homem afrontando, né, Israel. Ele ali sentiu ali que aquilo ali era uma afronta. Ele fala: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele não olhou o tamanho daquele homem. Eu creio que ele não olhou, ele não viu ali uma pessoa maior do que ele. Ele só viu um homem na frente dele, uma pessoa com quem ele podia ali lutar e vencer. Porque Davi, ele olhava diferente, porque ele confiava no Senhor. E ele pergunta, né, aos soldados, né, o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? A palavra declara ali que Saul, ele estava dando vários benefícios ali para o homem que matasse Golias. A sua família seria isenta dos impostos, né? Ele daria sua filha em casamento e algumas outras coisas. Davi viu uma oportunidade. E ele não ia deixar passar essa oportunidade, né? Ele não ia deixar passar, ele não deixou passar a oportunidade, né? Chegou aos ouvidos do rei que Davi estava ali, né? Ele estava ali inconformado com aquela situação. E ele se apresenta a Saul ali, e Saul, né, fala: olha, você é só um menino, você não pode enfrentar esse gigante, né? E ele declara: eu já enfrentei um urso, um leão, isso aí não vai ser nada para mim. E a palavra de Deus declara que ele vai lutar contra o gigante, né? E somente uma pedra ali crava na testa de Golias, ele cai com o rosto em terra. A palavra de Deus declara que ele pega
a espada do próprio gigante corta a cabeça dele. E mais uma vez nós vemos que aquele que confiava no Senhor prevalece, porque confiava no Senhor, porque via as situações, né, de forma diferente, via as circunstâncias de modo diferente. Ele aproveitou uma oportunidade que ele viu na frente dele. Não deixou passar. Ele não deixou passar. Em Efésios, né, no livro de Efésios, Paulo chama a atenção para a maneira de viver de cada um, né, para não ser insensato, né? O que é insensato? É aquele que é contrário à razão, que é imprudente. Isso é ser insensato, né? Que você vai contra tudo, né? Você vai contra. Está todo mundo fazendo o que é certo, você está indo ao contrário disso, então você está sendo insensato. E Paulo alerta para isso, para não ser insensato, né? Mas para que nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, precisamos ser inteligentes, ser sábios, porque a palavra de Deus declara isso, né? Para que nós sejamos sábios. Sejam sábios, inteligentes, né? Usem a palavra do Senhor, usem a palavra, usem os ensinamentos que o Senhor Deus nos dá. E o Senhor também nos dá inteligência, nos dá sabedoria, é só nós pedirmos. Se nós achamos que não temos, por que não pedir ao Senhor? Senhor, me dá inteligência, me dá sabedoria, e Ele vai dar. Só com a sabedoria de Deus podemos aproveitar ao máximo a oportunidade que Ele coloca em nosso caminho. Só com a sabedoria de Deus, né? Para finalizar, né, esta palavra hoje, quais são as oportunidades, né, que o Senhor tem nos dado? Quais são as oportunidades que Ele tem nos dado, né, e que nós não temos aproveitado? Às vezes o Senhor está sempre nos dando oportunidades, sempre. Mas quais são aquelas que nós não temos aproveitado? Cada dia de vida, cada dia que o Senhor nos concede é um dia, né, de oportunidade que Ele nos está dando, que Ele está nos dando, né? Oportunidade para que nós venhamos viver, oportunidade para que nós venhamos amar, perdoar, tomar as decisões corretas, né? Prosseguir, não parar, mas prosseguir, ser exemplo, né? Orar, ler a Bíblia, jejuar, falar de Jesus, confiar nele, ter fé. São oportunidades, né, que o Senhor nos dá. Porque o inimigo ele vai tentar nos parar, ele vai tentar, né, fazer com que nós venhamos desistir, né? Porque a palavra diz que os dias são maus. Por quê? Porque é o inimigo que tenta nos fazer parar. É o inimigo que tenta nos fazer parar, né? Mas quando nós compreendemos, né, que quando compreendemos a vontade do Senhor, quando estaremos prontos, né, para todas as oportunidades que Ele nos dá, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então o Senhor, Ele nos incentiva, né, a conhecer a sua vontade. Ele nos convida a conhecer a sua vontade. E quando nós conhecemos a vontade dEle, né, aí nós vamos aproveitar ao máximo, né, essas oportunidades que Ele nos dá. Porque quando nós não conhecemos aquilo que o Senhor tem para nós,
os nossos olhos continuam fechados, os nossos ouvidos continuam fechados, e nós não conseguimos enxergar além, nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Amém?